Fala família, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Bom, já faz uns dias que eu não fazia vídeo aqui pro canal, porque tem um momento que nós precisamos realmente parar, nos avaliar e realmente ouvirmos a voz de Deus em relação ao nosso ministério, em relação ao que nós estamos querendo trazer para essa geração apaixonada por Jesus. E então a gente começa a pensar e a repensar em muitas coisas e precisamos realmente desse tempo para colocarmos tudo em seu devido lugar, não é mesmo? A nossa vida precisa de vez em quando dar aquela parada para a gente nos avaliar e realmente nós chegarmos a uma conclusão daquilo que realmente Deus tem para nós. Sabe, eu estou muito feliz aqui de estar com vocês novamente aqui nesse canal, porque nós queremos realmente levar o Evangelho de Jesus aos quatro cantos da terra. E nós sabemos que o método da internet, ela ajuda muito nisso. E isso realmente tem se tornado uma arma poderosíssima nesses dias de quarentena. Tem se tornado uma arma poderosa para as igrejas, para aqueles que realmente não estão a fim de likes, a fim de curtidas, a fim de compartilhamentos, sabe? O intuito não é esse. Mas o que nós sabemos é que esse vídeo pode alcançar multidões, pode alcançar pessoas, pode alcançar muitos lugares que talvez o meu corpo não consiga chegar. Mas esse vídeo, como chegou até você, eu tenho certeza que pode se tornar uma arma poderosa para você discipular, para você mandar para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar e ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? E hoje, claro, está muito especial porque nós estamos aí no dia 5 de janeiro, né? Já passamos 5 dias aí da virada de ano e eu espero que você tenha tido um ano maravilhoso, uma virada de ano maravilhosa. Eu espero que Deus realmente assim te surpreenda nesse novo ano que nós adentramos, porque nós sabemos que cada ano que se passa nós estamos mais próximos da volta de Jesus. Amém? Quanto mais os anos se avançam, mais nós estamos chegando para aquele glorioso dia, que é o dia que nós vamos nos encontrar com o Pai nas regiões celestiais, e vai ser maravilhoso o que vai acontecer. Então hoje eu quero falar aqui sobre um livro que eu já li algumas vezes e eu terminei de ler ele praticamente há uns 2 dias atrás. E esse livro realmente ele fala muito ao meu coração e eu quero apresentar para vocês aqui. Esse livro é do apóstolo Daniel Souza, da igreja MDP, que é o Ministério Deus de Promessa aqui em Extrema. E o tema desse livro é Para Quem Iremos. Sabe, eu já li algumas vezes e todas as vezes que eu leio, todas as formas de pensamentos que o apóstolo Daniel, um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, juntamente com a sua esposa, a apóstola Sandra. E sabe, eles têm um amor imenso pela obra e tem sido assim notório em Extrema o que eles têm feito. E isso realmente tem atribuído um crescimento muito grande para a obra de Deus. Sabe, eu acredito que aquilo que eles querem fazer, aquilo que eles sonham em fazer, só é possível porque a igreja caminha unida. Os seus líderes caminham juntos, caminham unidos com ele, e isso faz toda a diferença. Então é gratificante ver a glória de Deus sendo resplandecida em cada ato, em cada atitudes que eles vêm demonstrando em relação à igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse livro, um tema que me chamou muita atenção, que eu tenho certeza que é fundamental para as nossas vidas nesses dias de hoje, principalmente na questão de direcionamento. Nós temos diversas igrejas, nós temos diversas denominações, diversos líderes que estão colocando os seus pensamentos, as suas interpretações nas redes sociais, e aí você começa a criar um monte de dúvidas a quem seguir, quem que eu coloco como um espelho. Não é pecado você ter alguém que seja um reflexo para o seu ministério, amém? Não é pecado. O que você não pode fazer é pegar essa pessoa e colocar ela em uma estátua e fazer dessa pessoa um Deus para você. O que você pode fazer é ter um reflexo daquilo que essa pessoa faz, e isso sim encher o seu coração de ânimo, encher o seu coração de alegria para você viver o novo de Deus. E é isso que o apóstolo Daniel passa nesse livro. Gente, é sensacional
este livro, Para Quem Iremos, tá bom? Eu já li algumas vezes, terminei de ler de novo, tá? E assim, é poderoso. Então eu gostaria de estar falando sobre o tema desse livro que me chamou a atenção, né? Além das outras vezes, que é Caminhando na Direção Certa. Ele traz um pensamento muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João capítulo 6, verso 66, vocês podem ler. E ele entra com um pensamento assim: no nosso planeta existem dois movimentos que chamamos de princípios do universo: rotação e translação. Rotação é o giro da Terra em torno de si mesma. A sua principal consequência é gerar o dia e a noite. Pois se não houvesse esse movimento, um lado da Terra ou do planeta seria extremamente quente e o outro extremamente frio. O tempo do seu giro é de 24 horas. Translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Enquanto a rotação define o dia de 24 horas, o outro movimento define o ano de 365 dias ou 366 quando for bissexto. E ele entra com algo aqui que realmente já começa assim a ser sensacional o pensamento dele. Podemos ver que até o nosso planeta se movimenta com um propósito, porque cremos que existe uma ordem de Deus para esse movimento. E você, para onde está se movimentando? Cara, isso aqui quando eu comecei a ler, eu já parei. Por quê? Parei assim para refletir. Eu não gosto de ler, eu gosto de ler, parar e refletir. E esse pensamento que ele traz é muito interessante, cara, e tão assim profundo, porque até a Terra em si, o planeta Terra, ele trabalha por um propósito, certo? Isso que nós acabamos de ler mostra o propósito da Terra. Então, quando nós olhamos para nós, por que nós vamos pensar então que nós não temos um propósito nessa vida? Por que então que nós vamos levar em consideração o que as pessoas dizem para nós ou tentam nos rotular, sendo que Deus já nos fez a imagem dele, a semelhança dele e soprou em mim e em você o fôlego de vida? Sabe, quando nós paramos para pensar no propósito de Deus para nós, vai muito mais além do que nós entrarmos numa igreja, adorarmos a Deus, expressarmos a nossa adoração e voltar para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. Então existe um propósito e você precisa saber ou descobrir qual é o seu propósito em Deus. Descobrir o porquê que você existe. Você não é uma obra do acaso, como muitas pessoas dizem. Eu sou um fruto de um erro. Eu vim por vir a esse mundo, eu vim só para sofrer. Não, você não veio para sofrer. Você veio para resplandecer a glória de Deus. Só que o que diferencia eu de você que está me assistindo nesse vídeo, a única coisa que nos diferencia é o nosso propósito. Cada um de nós nascemos para um propósito. A mão não faz o trabalho do pé, o pé não faz o trabalho da cabeça, a cabeça não faz o trabalho dos olhos e assim sucessivamente. Por quê? Cada um foi criado para o seu propósito. E olha que interessante que ele continua dizendo assim, ó: na nossa vida não é diferente. Precisamos nos avaliar e pensar se verdadeiramente estamos caminhando na direção certa. Você compraria uma passagem sem destino? Gente, isso aqui é sensacional. Aceitaria receber, quem sabe, uma de presente sem saber para onde iria? Movimentar sem direção significa entrar em rota de perigo. Jesus, numa ocasião indo para Jerusalém, foi questionado por um intérprete da lei: e quem é o meu próximo? E Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Você lê lá isso em Lucas capítulo 10, verso 30. A estrada de Jerusalém a Jericó, que levava as pessoas de uma cidade a outra, tinha 28 quilômetros de distância e era conhecida como o Caminho do Sangue. Por quê? Por causa da insegurança dos assaltos que frequentemente aconteciam naquele lugar. Um fato curioso é que o homem mencionado por Jesus não foi avaliado pelo caminho que andaria, mesmo sabendo que o caminho escolhido era conhecido como caminho de sangue. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Sabe? Então, cada um de nós nascemos para um propósito. Cada um de nós nascemos para sermos algo nessa geração. Entende? Não um erro. E ele continua com os pensamentos aqui muito legal que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro.
mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Quantos filhos alertados pelos pais sobre o caminho que estão trilhando e sem razão respondem que os pais são velhos ou estão pegando no pé? Porém o final é sempre o mesmo, sabe? Então, você se movimentar sem direção significa entrar em uma rota de perigo. Para onde nós estamos sendo direcionados? Precisamos pensar nisso. Então, se você não leu esse livro ainda, eu gostaria que você lesse. Para quem iremos, se você gostaria de ter esse livro, então deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo o possível aí para chegar em suas mãos, tá bom? Para quem iremos, apóstolo Daniel Souza. E esse tema foi sensacional, caminhando na direção certa. Precisamos ser direcionados de forma correta, precisamos ser direcionados de maneira correta, porque senão estamos correndo um grande perigo de irmos em direção a algo que nós nem mesmo sabemos aonde nós estamos indo. É como ele usou um pensamento aqui muito interessante. É como se alguém desse uma passagem para você, mas não está nela o destino. Eu não confiaria, eu acredito que você também não confiaria. Entende? Como que você ganha uma passagem sem direção? Então muitas das vezes nós estamos assim. O ano de 2021 chegou, coisas novas Deus tem para cada um de nós, inclusive para você que está aí assistindo esse vídeo. Mas é necessário você parar, pensar e raciocinar em que direção você está indo. Ainda dá tempo de você converter os seus pensamentos a Deus, de você converter o seu coração a Deus e deixar Ele ser o piloto desse avião, vamos assim dizer, e conduzir a sua vida, conduzir a sua casa, conduzir os seus sonhos. O perigo de nós não entregarmos isso a Deus é nós queremos pilotar esse avião sem saber. A tragédia é inevitável, ela acontece. Mas quando nós confiamos a Deus e passamos para Ele o controle, a direção das nossas vidas, nós conseguimos ver a direção que Ele está nos guiando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ano de 2021 cheio de Deus, e nós vamos estar aqui postando vídeo todos os dias com alguns pensamentos novos, e eu tenho certeza de que Deus tem coisas maravilhosas para nós. Tá bom? Avalie hoje a direção que você está indo, e se você está indo para um caminho errado, lembre-se que ainda dá tempo de você voltar o seu coração a Deus e deixar Ele guiar a sua vida por completo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e tenha uma ótima noite, e uma ótima semana e um ótimo ano. Valeu!